Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectar es Libertad. A continuación escucharemos uno de los testimonios de nuestros hermanos o hermanas, en donde van a contar su experiencia personal con alguna vivencia que han tenido. Les pedimos por favor que puedan abrir su mente, su corazón, para que puedan escucharlo atentamente y entender que esta es una experiencia personal, cómo esta persona vivió ese momento o ese proceso, así que les pedimos enteramente escucharlo y abrazarlo con mucha empatía, con mucha abertura a aprender o no, o tal vez simplemente identificarse y escuchar el testimonio de uno de nuestros hermanos, ¿no? Les pedimos total discreción y como siempre están invitadísimos a unirse también al proyecto si están interesados y muchísimas gracias por ser parte de esto. Esperemos que realmente podamos lograr esta comunidad mucho más grande, mucho más libre, mucho más honesta y vulnerable. Muchísimas gracias y disfruten el episodio. Olá todo mundo, meu nome é Melissa e esse é meu testemunho para Conectar es Libertad. Para começar, eu queria primeiro me apresentar, né? Meu nome é Melissa Santana, eu tenho 31 anos, acabei de fazer 31, quando velha, mas eu sou dos Estados Unidos. Eu nasci nos Estados Unidos, mas a minha mãe é brasileira, meu pai é do Canadá, então eu sempre cresci falando português e eu sou da Benção do ano de 2022, né, de abril de 2022, e faz quase vai fazer 3 anos, né, faz 2 anos agora, 2 anos e meio, eu acho, a gente bateu 2 anos e meio, que eu recebi a benção. Então, pra mim, né, a benção sempre foi uma coisa muito importante, né? Na verdade, eu vou contar muitas, não histórias, mas vou falar um pouquinho mais sobre mim, como eu cresci. Então, eu cresci, foi bem interessante, porque na minha vida eu sempre tinha muita inveja das outras meninas da igreja, porque eles sempre moravam perto da igreja, então eu tinha que ir pra longe, e eu morava 1 hora da igreja. E foi bem interessante, porque eles estudavam, não todas, né, mas várias vezes estudavam na mesma escola. E eu sempre falava, nossa, tipo, que seria tão legal, tipo, ter outro membro, né, na mesma escola. Porque na minha escola só tinha eu e tinha um menino também que era da idade do meu irmão. Tinha eu, meu irmão e esse menino que era do mesmo ano. Só que eu era 2 anos mais velha. Então, eu já não era, tipo, eu não via esse menino, né. Então, mas por um lado eu acho que é engraçado, porque a gente sempre quer as coisas, mas na verdade Deus sabe muito melhor, porque foi até interessante, porque várias dessas meninas que estudavam na mesma escola que essas outras meninas, né, que era mais ou menos a minha idade, acho que quase todas, na verdade, infelizmente, saíram da igreja hoje, né, tipo, ficaram um tempo, né, mas muitas delas hoje em dia saiu e não receberam a bênção. E eu acho que uma coisa que me salvou, por um lado, foi o fato de eu ter que meio que praticar ser quem eu sou, quem Deus queria que eu seja, né? Numa escola onde que, tipo, eu não tinha muito suporte, assim. Eu tinha amigas muito boas, eu gostava muito das minhas amigas, mas nessa questão de meio que praticar minha fé sozinha, sabe? Não tendo, tipo, outro amigo lá pra me ajudar, pra fazer comigo, sabe? Tipo, era só eu. Então, tem várias coisas que eu posso, é verdade, compartilhar sobre isso, mas como que não é foco agora, né? Mas pra mim, eu comecei a me preparar pra ir pra bênção mesmo quando eu ainda tava no high school, né? Que é o colegial. Colegial, acho que fala. Eu acho que eu tinha 16 anos, mais ou menos, quando eu comecei. E tanto que com 18 anos eu fiz a minha ficha pra ir pra bênção. Então, foi assim, tipo, bem cedo, sabe? Tipo, para outras pessoas, eu acho que muitas pessoas gostam de esperar um pouco. E eu não sei se eu tenho uma recomendação, mas foi interessante, porque eu comecei com 18 anos, só que eu só recebi a bênção com 28 anos. Então, o meu processo de espera foi, tipo, gigante, sabe? Tipo, foi literalmente 1/3 da minha vida. Foi, tipo, espera de... É verdade, realmente, porque eu comecei... A minha primeira conversa, eu comecei com 26 anos, e eu comecei a conversar com meu esposo, porque daí isso é outra história também, que eu só tinha 2 processos, um com uma pessoa, e
a outra foi com meu esposo, já. Então, tipo, foi meio que, nessa questão foi rápido, mas, porque tem, tipo, pessoas que eu conheço que conversam com 5, 6 pessoas, mas no meu caso foi isso, só que demorou, sabe? Principalmente até eu comecei a conversar com a primeira pessoa, eu já tinha 26 anos, quase 27, então, foi bem, né, tipo, muitos anos de espera. Então, mais uma coisa assim que eu penso da benção, né, que eu acho que é muito importante e também fundamental para entender quem eu sou e como que eu penso e essa questão. Para mim, eu sinto que a benção é uma coisa que Deus quer dar para você e que é seu. Tipo, Deus deu para você e não tem como ninguém tirar isso. Não importa se você é a melhor pessoa ou a pior pessoa, você merece receber a benção. Só que você tem que ser, você merece, tipo, Deus vai dar para você, né? É como presente, é seu. Só que você tem que ser a melhor pessoa que você pode ser para receber esse presente, né? Então, por exemplo, tipo, imagina, você tem um presente muito incrível, assim, para dar para alguém, e essa pessoa vem para você, pega esse presente, joga no chão, pisa em cima, tipo, você vai sentir horrível, sabe? Tipo, foi uma coisa que você talvez trabalhou anos para poder dar, para poder, sei lá, criar alguma coisa assim, né? E pra ver uma pessoa pegar, tipo, uma coisa que você deu tanto valor pra jogar no chão, sabe? Isso pra mim é tipo o nosso caráter, né? Como que a gente realmente se prepara pra receber a bênção, né? Então essa preparação é nossa responsabilidade. Deus não pode fazer isso pra nós, ninguém pode fazer isso pra nós, nem nossos pais, sabe? Acho que muitas pessoas pensam, não, deixa nos mãos dos meus pais, é tudo. Fala com meus pais. Mas isso também é errado, porque você que tem que, né, tipo, se preparar. Seus pais não podem se preparar, tipo, preparar você, né? Tipo, você não pode falar, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Eles podem ajudar, eles podem te guiar, só que no final você que tem que fazer. Você pode falar, faz uma condição de leitura de 20 minutos, uma coisa assim, 21 minutos. Agora, você que tem que ir lá, pegar o livro, abrir o livro e ler, né? Então, isso é uma coisa que só você pode fazer, né? Então, acho que essa questão de receber a bênção é para todo mundo. Eu sempre falo isso para muitas amigas e meninas. Eu falo mais a meninas porque eu conheço mais meninas, que geralmente para meninos algumas vezes é mais fácil. Em si, assim, tipo, talvez não demora tanto, né? Porque em verdade parece que tem mais meninas que estão procurando, né? Principalmente meninas mais velhas. Tem muitas meninas mais velhas que estão procurando, né? E eu conheço muitas delas. E eu sempre falo pra elas, não, você vai receber a bênção, porque a bênção é seu. E isso é uma coisa que... Claro que teve momentos na minha vida que eu duvidei disso. Algumas vezes eu ficava, mas será? Será? Não sei, né? Mas no geral, eu sempre pensei nisso, né? Que a bênção é uma coisa que Deus dá para você, que você vai receber, só que você que tem que se preparar para chegar naquele ponto para receber, né, esse presente, essa bênção, né? Que muitas vezes é difícil também, né? Às vezes é outra parte. Mas é o que é a bênção para mim, né? Uma coisa, é tipo um presente que Deus dá para nós, que baseado nesse presente, né, que é a bênção, você meio que recomeça a sua vida com outra pessoa e cria a sua família. Porque até a gente receber a bênção, a gente tem a nossa família que a gente é filho, né? E essa família vai continuar para sempre, né? Claro, tipo, não é que, sei lá, agora você nunca mais vai ver essa família. Não, você ainda vai ser filha, né? Você ainda vai ser filho. Só que depois da bênção, você tem a sua família, que você tem que ser responsável, que você tem que cuidar. Então, é meio que um presente, mas é um presente com responsabilidade, né? Que todas essas coisas que você pratica antes da bênção é uma coisa que você vai levar na bênção e continuar praticando, né? Então, é bem interessante, né? Eu nunca senti que a bênção não era para mim. Claro que eu tinha momentos, assim, que eu ficava mais... mas será? Não sei. Mas aí, no geral, eu sempre acreditava que a bênção é para mim, que eu mereço a bênção, só que eu tenho que ser a melhor pessoa que eu consigo ser pra bênção dar certo, pra realmente chegar, né? Desse presente chegar em mim. Então, foi vários anos de muitas dificuldades, de muita preparação, né? Que nem eu falei, tipo, eu posso contar muitas histórias, eu não vou contar agora, né? Mas tem muitas coisas, né?
eu acho que o mais importante, eu tava pensando em algumas dicas ou alguns conselhos, né, que eu vou dar. Em verdade, eu vou dar talvez mais no final, mas não sei, talvez tá meio misturado agora nesse vídeo. Mas eu acho que o meu melhor conselho para todo mundo, né, é que é muito importante, tipo, você usar esse tempo que você é solteiro, que você está buscando a bênção, da melhor forma. Então, isso significa criar um relacionamento muito forte com Deus, porque eu vou te falar, depois que você casa, fica muito mais difícil. Depois que você tem a sua casa, que você tem que cuidar das suas coisas, e também, depois que você tem filhos, eu ainda não tô lá. Tô tentando, orando que logo chegue esse dia, mas ainda não tô lá. Mas eu sei, né, das minhas amigas e tudo, depois que você tem filhos, é mais difícil ainda, né? Fazer condição, leitura, sabe? Então, usa bem esse tempo que você é solteiro para realmente investir nesse, né? Tipo, nesse relacionamento com Deus. De fazer rundoquei, fazer o que você quiser, né? Tipo, por exemplo, eu ajudei muito no grupo de jovens, né? Eu era pastora de jovens, na verdade. Tanto que eu ganhava, né? Esse era o meu único trabalho, né? Eu tinha vários trabalhos, mas esse era o meu, tipo, main job, né? Tipo, o trabalho que eu mais fazia. Eu ganhava, né, tipo, dinheiro com isso, e esse era, tipo, o meu foco, em verdade. Nesses anos que eu tava preparando para a benção, era isso, tipo, fazer seminário, liderar, fazer grupo de jovens, a gente chega para jovens 3 vezes na semana, então era muito ativo, né, muita atividade. Eu acho que isso foi uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Se você está solteiro, faz uma condição, faz alguma coisa, vai pro Champion. Se você não tem trabalho, você tem, sabe, umas férias, alguma coisa, sabe? Vai pro Champion, faz alguma atividade, entra no Ryojanran, sabe? Tipo, o que vocês quiserem, né? Tipo, que você sente que Deus tá falando para você também, porque não é tudo que é para todo mundo também, né? Então eu acho que isso é importante também. Por exemplo, eu nunca fiz, tipo, Ryojanran, né? Tipo, Carp, membro interno, eu nunca era membro interno, mas eu já ajudei em vários projetos, essas coisas assim. Então eu teve meio que uma experiência com isso, mas não era exatamente, tipo, por um ano, sabe? Então, mas eu ficava muito na minha comunidade, né? Que é uma coisa meio diferente, né? Então, eu acho que isso é a melhor coisa. E eu acho que também aproveitar bastante quando você é solteiro pra realmente fazer o que você quiser, sabe? Tipo, depois que você casa, você tem que estar sempre, né? Não pra que assim, tipo, fica todo triste, não. Mas assim, tipo, se, por exemplo, eu quero trabalhar pra comprar um carro. Então trabalha, porque depois que você casa, tipo, você ainda pode comprar o carro, só que daí você tem que cuidar de outras coisas também, né? Fica um pouquinho mais difícil. Dá pra fazer, mas fica um pouquinho mais difícil. É, se vocês quiserem, tipo, não sei, qualquer coisa, viajar, aproveite quando você tá solteiro também para fazer essas coisas. Claro que você, quando você tá casado, você pode fazer também, da mesma forma. Talvez, só que daí, claro, você tem outra pessoa, então, sabe, muitas coisas assim. Eu acho que outro conselho, né, que eu dou, principalmente para as pessoas que estão procurando, que nem eu, por muito tempo, briga com Deus, sabe? Fala com Deus, sabe? Tipo, seja sincera com Deus, seja forte, sabe? Tipo, claro, Deus está lá para te amar, para te cuidar, mas Deus quer o seu coração, sabe? E não só, tipo, a melhor parte, mas tudo, né? Então, se você tem alguma dúvida ou se você tá bravo, sabe? Fala, sabe? Se abre. Tanto que eu queria até contar uma história, né? Com o meu tempo, eu tô vendo aqui no celular que eu tô tentando achar uma foto, mas eu não tô achando, eu tentei achar antes, mas eu vou tentar procurar aqui. Mas tinha, como que eu falei, né? Tipo, essa época de procura pra bem, isso foi muito longo pra mim, né? Eu comecei a conversar com minha esposa em 2021, mas, né, tipo, eu comecei o processo em 2012, então foi muito tempo de espera, de procura, de nada dar certo, de não gostar de ninguém, de perguntar por quê, sabe? E eu lembro que acho que foi em 2017 quando isso aconteceu. Eu tava dirigindo, né, indo pra escola. Eu acho que eu tava na faculdade nessa época. E eu tava dirigindo, né? E acho que era um dia meio chuvoso, que fala. E foi bem interessante porque eu lembro que esse dia eu tava muito brava com Deus. Eu tava muito irritada com Deus. Eu fiquei tipo, nossa, por que que nada dá certo? Por que que eu sou muito feia? Eu sou muito gorda? Eu sou muito, tipo, um monte de coisa horrível de mim eu falando. Tipo, mas nada vai dar certo, ninguém vai me amar. Sabe, queria falar, tipo, eu acredito essas coisas boas, só que daí tem aqueles momentos, né, que tipo, nossa, tá difícil, fica difícil de
realmente, tipo, acreditar, né? De realmente focar nisso, né? Então, foi bem interessante, porque eu tava, né, basicamente nesse momento, né? Eu lembro, eu ficava sozinho, né? Eu sempre ia pra faculdade sozinho, eu tenho meu carro. E eu lembro que eu fiquei muito assim, tipo, por que nada dando certo? Já tinha passado, sei lá, às vezes 7, uns 4, 5 anos, não sei. Tipo, que, né, não tinha nada. Tava muito difícil, né? E daí eu lembro, nossa, fiquei muito mal. E daí eu lembro pedindo a Deus, Deus me mostra alguma coisa, me dá um sinal, tipo, tá me ouvindo, tipo, eu não sei, mas vai dar certo, tipo, vai dar certo no final. Porque eu, em verdade, eu nunca tive desejo de casar fora da igreja. Pra mim, eu até pensei, tipo, eu não caso fora da igreja. Tipo, ou eu não caso, ou eu caso na igreja. Porque se eu não vou procurar fora da igreja, porque pra mim, eu sabia que isso era uma coisa que, tipo, ia doer muito pra Deus, pros meus pais, e eu nunca nem cogitei essa ideia, pra ser bem sincero, né? Eu acho que muitas pessoas têm dificuldade com namorar, essas coisas. Pra mim, eu nunca teve, porque pra mim esse desejo de ir pra bênção foi tão forte e tão assim, tipo, eu sabia que eu queria isso, que eu nunca nem entrou na minha mente de namorar ou de, sei lá, casar fora da igreja. Nem entrou na minha cabeça. Tipo, pra mim, nem era uma opção. Então, eu lembro que eu tava lá, né? Tipo, eu tava nos meus momentos de tristeza. E daí eu vi eu tava dirigindo, né? Tava chovendo, e um carro, tipo, entrou na minha frente, assim, né? Então eu conseguia ver a placa dele, né? Seu carro entrou, assim, e daí eu tava, né? Falando, gritando, sei lá, chorando, assim, irritada, assim. E daí eu percebi a placa do carro. E eu sei no Brasil, eu acho que não pode fazer isso, mas nos Estados Unidos tem essa opção de você fazer a sua própria placa, sabe? Tipo, se você quer colocar, tipo, por exemplo, eu quero colocar meu nome, Melissa. Tem essa opção, né? Se não tá. Acho que tem umas regras, né, de quanto, sei lá como que funciona. Mas dá pra você fazer. Você tem que pagar um pouquinho extra, alguma coisa, mas dá pra você criar sua própria placa, né? E então foi bem interessante, porque essa placa, né, do carro que entrou na minha frente, e tipo, virou e entrou, sabe? Não foi tipo, né? Tava escrito em inglês, né? Tipo, o português, né? Romanos 8 V28, né? Que é Home, ROM 8V28, que significa Romanos, capítulo 8, versículo. Versículo 28. Acho que é assim, em português. Desculpa, né? Eu acho que eu já comentei, né? Eu sou americana, então português é meio não é muito bom. Mas, basicamente, né? Quando eu vi essa placa assim, pra mim, eu já amava muito ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia até hoje. É uma coisa que eu sinto muito Deus, eu sinto muito essa questão da história, né? Do coração de Deus. E eu recomendo pra todos. Tipo, se você tem nada pra fazer, abre a Bíblia e começa a ler, porque é muito legal. Eu acho que se você quer pedir um sinal pra Deus, assim, tipo, a Bíblia é muito importante, muito boa. Pra realmente sentir as palavras de Deus muito forte, né? Porque é milhares de anos de amor, não sei, né, tipo, providência, a gente acredita sempre na Bíblia, né? A gente, baseado na Bíblia. E daí, através da Bíblia, a gente acredita em outras coisas, mas é tudo na base do fundamento da Bíblia, né, também. Então, né, que nem eu tava falando, eu gostava muito de ler a Bíblia. E eu lembro que esse dia foi bem interessante, porque quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, o que é isso, sabe? E daí, tipo, na hora eu já fui pesquisar, né? Porque pra mim eu já senti, talvez, sinal de Deus, sabe? Isso pode ser um sinal de Deus. Ou, tipo, Deus falando alguma coisa pra mim, né? Basicamente, daí depois disso, né? Como que tava trânsito, né? Não recomendo isso. Mas eu peguei meu celular e eu pesquisei, né? O que isso significa, né? Romanos 8, versículo 8, né? Versículo 28, né? 8b28. Daí tava em inglês, né? Mas eu vou traduzir aqui. Então, tava escrito assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, pra mim, isso foi tipo. Pra mim, sabe? Tipo, sabe? Tipo, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
E uma coisa que eu sempre senti é que Deus me ama. Tipo, eu sei que Deus me ama, porque Deus ama todos. Então eu não preciso perguntar. Tipo, isso é tipo, meio que uma verdade. Por exemplo, você vê o céu. Você não precisa perguntar se o céu é azul, porque o céu é azul, sabe? Tipo, é o que lá tá lá. Claro que tem um dia que é, tipo, é, mais cinza, assim, mas a gente sabe que não, o céu é azul. Tipo, sabe? É uma coisa assim, tipo, não precisa perguntar, é tipo uma coisa que é lógico. Então, pra mim, eu sempre senti que Deus me ama e Deus ama todos. Todos. Igual me ama, ama todo mundo. E daí, quando eu vi lá, tipo, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tipo, eu sei que eu sou chamado porque eu sou membro dessa igreja. Essa segunda geração, então, tipo, eu sei que eu tenho chamado, e não só isso, mas eu tenho esse relacionamento com Deus, então se você tem, pelo menos você é chamado, sabe? Desculpa, mas você é. Então, eu senti muito que esse é pra mim, sabe? Daí eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, Deus, obrigado. Tipo, tava, né, tipo, naquela tristeza lá, sabe? Daí eu falei, não, nossa, obrigado, Deus. Isso é pra mim. Com certeza é pra mim, sabe? Daí eu tava dirigindo atrás desse carro mais uns 10 minutos, né? Porque, né, tava chegando até uma, uma rua, né? Daí foi bem interessante porque. Tentando achar a foto, mas eu não tô conseguindo achar. Que triste. Ah, achei. Ah, foi em 2016. Ah, tá aqui, ó. Só pra provar que eu tô falando a verdade, né? Então, tá aqui. Eu tentei tirar uma foto, tá? Porque depois que eu vi isso, eu falei, meu Deus. Então, só que a foto é horrível, né? Também era um celular bem velho, né? Mas acho que dá pra ver, né? Romanos, ROM 8V28. Não dá pra ver que tava chovendo, né? Que nem eu falei. Então, aqui na foto não dá pra ver isso, mas é porque eu, né? E daí, depois disso, eu lembro que, tipo, eu tava muito feliz, aí do nada veio, tipo, um pouquinho eu comecei a duvidar um pouquinho, né? Então, daí eu comecei a duvidar um pouquinho, né? Porque sempre que essas coisas acontecem, tipo, eu não sei, tipo, eu fico muito feliz, mas falar, mas é verdade, essa frase é pra todo mundo, né? Deus quer o bem pra todo mundo, e qualquer cristão, qualquer membro da igreja, qualquer pessoa que tem fé, tipo, que Deus quer o melhor para aquela pessoa. Então, tipo, é para mim, mas também é para todo mundo, né? Não é só para mim. Né? Eu lembro que eu pensei nisso e naquele instante que eu teve essa dúvida, tipo, que eu duvidei um pouquinho, eu vi a placa, tava escrito aqui nos Estados Unidos, eu não sei se é o PVA, eu não sei como que traduz tudo isso, mas você paga meio que cada 2 anos. Então, daí na placa em si, eu acho que dá pra até, não dá pra ver aqui na foto, mas na placa tem uma coisa vermelha. Ai, cadê? Uma coisa vermelha e outra parte aqui. Então, isso é o mês e o ano que vence o registro, né? O PVA daqui, né? E foi muito interessante porque justo quando eu comecei a duvidar, não tinha razão para mim duvidar, mas alguma razão eu comecei a duvidar, eu percebi que tava 9:17. Então, foi muito interessante que veio 9:17. E daí eu fiquei, meu Deus, porque nos Estados Unidos, né, a gente fala datas, mês e depois dia, né? Então seria 9/17. Então, dia 17 de setembro, né? Em português, né? Tipo, Brasil. É sempre o dia primeiro, né? Mas, tipo, nesse momento foi, não, é pra mim, porque dia 17 de setembro é meu aniversário. Então, tipo, pra mim foi, tipo, tipo, não, é pra mim, isso é pra mim, tipo, e daí foi tipo, meio que evolução, não precisa duvidar das coisas que a gente vê, que, sabe, quando a gente sente alguma coisa, a gente não precisa duvidar dessas coisas. É só continuar e ter fé e saber que é pra você, sabe? Então, nesse momento, foi, tipo, mais uma prova que essa mensagem, que, tipo, Deus vai tá trabalhando, que é o melhor, tipo, isso vai acontecer. E isso, pra mim, tipo, foi, né, o melhor presente que eu podia receber foi meu esposo. Meu esposo é Henrique Santana, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem, porque ele já me ajuda muito com as coisas aqui do Rainum. Mas o meu esposo, pra mim, foi o melhor presente que o Deus podia me dar, porque realmente ele me ama muito e ele é uma pessoa muito incrível e eu amo que a gente estamos, né, criando, que estamos pensando em criar no futuro. E, né, eu posso falar muito sobre o meu esposo, mas eu senti muito que, tipo, nossa, realmente Deus cumpriu todas as promessas, né, que eu senti que Deus ia me dar, e cumpriu. Então,
essa é só uma história, né? Mas basicamente, acho que essa questão de realmente investir, mas de ter uma conversa sincera, de ser verdadeira com Deus, não sente que, eu tenho que orar e, tipo, sabe, tipo, colocar assim. Acho que muitas vezes na nossa igreja a gente pensa assim, mas na verdade, Deus quer saber o que tá no seu coração. Então, se você precisa gritar, se você precisa ficar brava, se você precisa reclamar, sei lá, fazer alguma coisa, faz isso e depois, né, continua, faz mais, né? Investe mais e dá mais, faz mais condição, mas realmente, se vocês têm alguma coisa no seu coração, não esconde de Deus, sabe? Deus quer saber de tudo. Então, essa questão de investir muito no meu relacionamento com Deus é uma coisa que eu recomendo muito para todos e o que me ajudou, né, nesse processo de ir pra bênção. Então agora, tipo, eu acho que eu e minha esposa, a gente estamos construindo nossa vida, né? Na verdade, só isso, só essa pergunta pode ser um testemunho em si, porque é engraçado, porque muitas vezes eu sinto que a gente prepara muito pra ir pra bênção, né? Pra, tipo, né, receber a bênção. Só que aí a gente não tem muita preparação pro dia depois da bênção, né? Tipo, depois que você recebeu a bênção, de quando vocês começam a morar junto, tem que lidar, tá, algumas vezes com os sogros, com a sogra, sabe? Tipo, tudo isso, né? Tipo, é um processo, né? E tem dificuldade, tem coisa que é mais fácil para um, mais difícil para o outro. Então, tudo isso, né? Tipo, dá pra falar muito sobre. Mas eu acho que, tipo, agora, né? Meu esposo, quando estávamos em São Paulo, né? A gente tinha nosso apartamento, né? A gente tava meio que construindo nossa vida. E agora mudamos agora para os Estados Unidos. Então, estamos morando com meus pais e meio que agora a gente tem que reconstruir, né, essa parte de ter o nosso espaço, essas coisas, achar trabalho, né, tudo isso. Então, estamos agora meio que em um recomeço, né? Eu tava conversando com meu esposo e com Deus também, que, tipo, eu sinto que agora realmente é, tipo, um novo capítulo. Porque a nossa história meio que já começou, né? A gente já começou a nossa vida, mas agora é como um novo capítulo. Capítulo de quando a gente muda para os Estados Unidos e tem que refazer tudo. Então, por exemplo, meu esposo tem a carta dele já há muitos anos, mas aí tinha que tirar a carta aqui de novo, sabe? Então, tudo isso, né? Eu sinto que agora é meio que um recomeço e estamos recomeçando nossa vida e se Deus quiser, né, logo vamos ter nossa família e nossa própria família, né, nossos filhos e vão vir, né, se Deus quiser. E então, e Deus quer para todos, então Deus quer para mim também. Eu tenho que falar essas coisas porque mesmo, tipo, o meu processo de bênção foi demorado, meu processo para engravidar também está sendo um pouquinho similar, né, tipo, então eu tô na mesma fase, essa questão de condição de orar, né? Tudo isso. Então, eu tô meio que, né, continuando isso, né? Mas eu acho que eu falei, tem muito pra falar sobre isso, mas acho que meu testemunho já tá muito longo agora, já, então não vou falar muito, né? Mas eu acho que essa questão de agora não é mais eu, é nós, né? Tudo é nós. Tudo agora é nós, tipo, não é só eu. Tipo, eu quero fazer isso, isso, isso. Não, é nós quer. Claro que eu ainda tenho quem eu sou, tipo, né? Tipo, eu tenho as pessoas, né? Tipo, do meu lado também, tudo isso, mas no geral, né? Tudo é nós. Então, por exemplo, a gente abriu uma conta, é uma conta conjunta, sabe? A gente. Eu tenho o meu carro aqui, né, nos Estados Unidos, que é meu, né? Teoricamente meu, mas na verdade é nosso, né? Tipo, do meu esposo também agora, né? Ele vai dirigir esse carro e se a gente compra outro carro vai ser nosso. Então, um monte dessas coisas, né? Eu acho que é eternamente assim, não é nada mais que é seu, mas é tudo nosso e é tudo um, sabe? Tipo, eu e ele somos um. Não é só. Claro que ele tem, né? Tipo, a personalidade dele, tem a vida, as coisas que ele faz, mas eu também tenho, mas na verdade somos um. Então temos que meio que construir, né? Reformar, né? Sei lá, imagem, né? Não sei como falar isso. E é isso, gente. Eu acho que já falei muito. Eu acho que qualquer conselho que eu quero dar, né? Eu já falei que é realmente investir muito no relacionamento com Deus, de ser sincero com Deus e de aproveitar bastante quando você tá solteiro pra fazer tudo que você quiser fazer. Então, por exemplo, tipo, eu sempre quis ir pro Champion e fazer um seminário de 40 dias. Vai, sabe? Claro que você consegue fazer isso quando você tá casado também, mas quem eu falei, é mais difícil, você tem que planejar certinho, tem que ver tudo certo. E até quando você tem filhos é mais, né, mais planejamento, mais
né, tem que dar certo. Então, mas basicamente é isso. Eu acho que eu já falei tudo nesse vídeo. Tá ficando muito longo, mas espero que gostaram. E eu quero muito voltar aqui com meu esposo pra fazer meio que um parte 2, mas também falando mais no ponto de vista dele, né? De entrevistar ele e ver o que ele vai falar, né? Então é isso, gente. Espero que gostaram e espero que cada um de vocês que estão vendo isso, vendo, né? Assistindo, que cada um de vocês sente que vocês vão receber a bênção, vai ter uma bênção muito feliz, mas claro que depende muito em você, né? O que vocês prepara, coloca, y é isso, gente. Muito obrigada. Chao, chao. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero realmente que este testimonio haya podido tocar tu corazón como tocó el de nosotros. Así que esperamos poderte verte en otro episodio. Por favor, únanse a todas nuestras redes, ya sea en Instagram, en WhatsApp o en Facebook. Siempre estaremos compartiendo las noticias sobre este proyecto y sobre muchas otras cosas aquí en High Note. Muchísimas gracias por estar al final y nos vemos.